Estamos aqui hoje para falar, para conhecer mais o trabalho do Dr. Fernando Cruvinel, esse médico que eu brinco que ele é fora da curva, é um profissional qualificado, diferenciado e que busca muita inovação. Doutor, estamos aqui curiosos para saber como que é essa sua área de atuação, essa área que é assim, que hoje eu acredito que os homens estão precisando muito. E me diz como que foi essa sua trajetória, desde lá da faculdade de medicina, como que foi esse seu sonho e que te hoje trouxe para cuidar dos homens. Vamos lá. Muito bem, Patrícia. O Fernando é um andrologista. Quem que é esse andrologista? O que ele faz, afinal de contas? O andrologista, ele é um médico urologista que foca o cuidado, toda a atenção na saúde sexual e reprodutiva do homem. Como é o caminho para chegar aí? Então, depois de médico, eu me formei como cirurgião geral e para ser urologista, temos que ser cirurgiões gerais. A gente faz uma prova, passa por uma nova avaliação e uma nova residência, que é de urologia. Aí o urologista cai no mercado de trabalho para tratar de quê? Ele trata do sistema urinário do homem, da mulher, exemplo comum, pedras, cálculos, problemas renais. Também do sistema genital do homem. Só que o conhecimento ele vai se ampliando e aí as pessoas vão se especializando cada vez mais. Eu tenho um colega que, por exemplo, ele trata só da urologia de crianças, uropediatra. O urologista que trata só de tumores, o uro-oncologista. E aí aparece no meio desse bolo quem? O andrologista. Esse homem que foca, como eu disse, na saúde sexual e reprodutiva masculina. Só que aí veio uma abertura muito maior desse andrologista de ser um médico do homem. Afinal de contas, eu uso você aqui como exemplo. A mulher jovem, ela sai ali da infância, começa a menstruar, entra na puberdade, ela começa a acompanhar naturalmente com quem? Ginecologista. Com o ginecologista. Todo ano a mulher está lá fazendo seu acompanhamento, sua prevenção. E o homem? Quem acompanha esse homem? E eles precisam saber disso, porque como eu estou nesse meio, eu trabalho nessa área de comunicação, eu vejo que os homens têm muito essa queixa de que tem dificuldade de ter alguém para escutá-lo, alguém para tratá-los, porque nós, mulheres, nós estamos completamente acostumadas, tanto é que é um bate-papo as idas no ginecologista. E para o homem, isso ainda, você acredita que é um bicho de 7 cabeças, é um bicho assim que ainda tem que tirar essa noção de que o homem não tem que ter um acompanhamento, ou tem que chegar só a determinada idade para ter um acompanhamento, porque os homens, eles precisam desse cuidado, eles precisam entender o que acontece com o envelhecimento também. Exatamente. Aí o andrologista rompeu essa barreira. Ele não trata só disfunções sexuais e reprodutivas, porque o homem ele precisa de um espaço para falar de toda a saúde dele, da saúde preventiva, como está o corpo, como está a máquina, como eu gosto de falar, como está a mente, como está o relacionamento desse homem. Isso tudo leva ele a ter uma melhor qualidade de vida. Infelizmente, nós, homens, procuramos muito pouco assistência, cuidado de forma preventiva. Tem um número, inclusive, do Ministério da Saúde que fala o seguinte: nós, homens, cabeça duras, só 1/3 de nós procuramos um médico de forma preventiva, isto é, buscando melhor estar, saúde, equilíbrio, prevenção. E desse 1/3, a metade só vai porque algum familiar pegou pela orelha e levou ao médico. Sabe quem que eu acho que é esse familiar? Eu aposto que porque sua rede social ela é incrível, ela tem bastante conhecimento e de forma leve. Deve ser a mulher que vê lá os seus vídeos e manda para o marido, fala assim, amor, olha aqui, presta atenção. Porque esse conhecimento seu tem que ser passado. E é por isso que você decidiu ir para as redes sociais. É interessante isso, que eu faço todo o meu trabalho de mídias sociais para atenção ao cuidado do homem. Então, a minha linguagem, o meu contexto é todo para o homem. Mas as mulheres são muito presentes. Então, aproveito aqui até para agradecer todos vocês por esse cuidado, porque a mulher tem isso por natureza. Ela cuida melhor de si e cuida melhor da família. Então, muitas me seguem, acompanham, interagem. E é comum o paciente sentar lá comigo e eu pergunto, eu quero conhecer melhor o meu paciente. E aí de onde você me conheceu?
Não, doutor, tô conhecendo agora. Quem te conheceu foi minha mulher. Ela que marcou, ela que te seguiu nas mídias sociais, ela que buscou referência com a ginecologista dela. E eu tô aqui pra me cuidar. Porque realmente foi ela que colocou ele lá. Mulheres, então, se vocês querem que o seu marido, seu companheiro tenha um relacionamento melhor com você, um desempenho melhor com você, fique atenta que nós temos excelentes profissionais que fazem esse trabalho e com maestria. Conte um pouco mais quando que o homem te procura quando tem esse problema sexual, como que é a queixa principal, quando ele senta lá na sua sala, qual que é a queixa principal que você escuta? É interessante que o homem, ele encara a doença, de uma forma geral, como algo inferior, que ele vai ter uma posição negativa junto da família, junto dos amigos, na sociedade. E quando essa disfunção, ela tá nesse caráter íntimo, sexual, aí o cara se fecha. Consequência, sofre sozinho, carrega uma disfunção por muito tempo, se vira na farmácia ou cai nessas propagandas milagrosas de internet, clínicas que estão interessadas mais no suado dinheiro desse Sim. homem, e ele vai se frustrando nessa trajetória. E aí, ressalto aqui esse papel nosso de urologista como médico que vai acolher essa queixa. E que pra gente, por mais que a gente fale algo natural, não. Pro homem a gente sabe como isso machuca, como isso é sofrido para ele se abrir. E por isso que a gente dispõe de um ambiente acolhedor, um ambiente com muita privacidade, feito para isso, para absorver, para acolher ele e, claro, para resolver essa queixa, essa demanda que ele traz. Um ambiente seguro. Sem dúvida. E nós, mulheres, temos muito o hábito de conversar coisas mais íntimas entre nós. Eu acredito que vocês, homens, têm essa maior dificuldade. Então, um amigo encaminhar o outro, fala assim, não, vai naquele meu amigo, vai nesse doutor, porque ele realmente ele tem conhecimento na área. Então, vocês, homens, eu como sou da área da comunicação, eu vejo que vocês têm essa dificuldade de expor essa dificuldade. Como que é para esse paciente chegar lá na sua sala e expor toda aquela queixa, porque nós, como você já disse, desde criança nós vamos na ginecologista, nós temos essa abertura, para a gente é muito fácil. E para os homens que chegam lá, qual que é a sua dinâmica, a sua conduta que você conduz essa consulta inicial? O homem, ele adora falar de sexualidade. Fala o tempo inteiro, na verdade. Só que ele fala de quê? Contando vantagem. Claro. Só que essa vantagem, a gente sabe que entre quatro paredes a conversa não reflete muito o papo dele. As estatísticas comprovam, né? Tem aquele número mágico do boteco que o cara tem. Parece que todo mundo tem 18 centímetros na mesa do bar, Aham. dura 40 minutos, tá pronto a hora que quer. Isso parece brincadeira, mas acaba que é uma informação que o homem internaliza. Ele encara de tanto ouvir aquilo como algo normal. Verdade. Peraí, tá todo mundo falando que um padrão é esse? Eu tô diferente. Será que sou só eu? E ali, né? Já vai gerando um monte de coisas dentro da cabeça, da questão até do desempenho pode atrapalhar. Sim, ele cria um padrão que muitas vezes é irreal. De tantos amigos falarem, contarem vantagem, aquilo ali para ele passa a ser uma percepção verdadeira. E aí ele se coloca comparando. Opa, eu tô diferente. Será que eu tenho um problema? Beleza, tudo bem, tem um problema. E agora? O que que eu faço com esse problema? Quem que eu procuro? Como eu resolvo isso? E aí esse homem muitas vezes se perde nessa jornada. E é muito individualizado, porque a queixa dele, às vezes, você como médico, você vai observar que as queixas, às vezes, ele vai por uma dificuldade. Quando você chega lá, faz aquela sua análise, aquela sua anamnese, você realmente vai perceber que existem outros fatores. Abertura. A gente precisa de abertura. Por isso que, além dessa estrutura, a gente dispõe de algo muito valoroso hoje, que é o tempo. Porque quando eu escuto esse homem, eu vejo muitas camadas a mais que estão envolvidas no problema. Eu brinco muito com os homens que o Dr. Fernando aqui, ele trata disfunções sexuais e reprodutivas. Mas, muito além disso, o Dr. Fernando aqui aborda relacionamentos, aborda intimidade, aborda hábitos de vida, porque tudo está muito conectado. Eu acredito que você já veio no mundo para fazer essa diferença, porque nós, mulheres, eu vou falar no nome das mulheres, nós agradecemos existir médicos profissionais, médicos qualificados, que estudaram para passar esse conhecimento.
temos que tomar muito cuidado, porque a gente escuta muito assim, eu fui no balcão da farmácia, comprei tal medicamento para ver se eu melhoro o desempenho. Isso é muito sério a longo prazo ou a curto prazo? Me explica melhor, doutor. Nesse contexto do homem sofrer, muitas vezes ele busca a saída mais fácil. Vou lá na farmácia. Esses dias eu fui numa farmácia que tinha uma promoção lá no balcão, no balaio da farmácia de Tadalafila. Meu O Deus. cara tá comprando Tadalafila como quem compra balinha. E aí, o que que acontece? Essas medicações, para melhorar a ereção do homem, elas revolucionaram a sexualidade. Vieram aí há um pouco mais de 20 anos, com alto grau de eficácia, segurança, só que os homens começam a encarar isso como algo além do que a medicação pode oferecer. Como, por exemplo, ele acha que isso vai melhorar a libido dele. Ele acha que se ele tem uma performance 100%, hoje eu quero brilhar. Eu vou tomar para ter uma 150%. E o remédio não oferece isso. Só que ele começa a tomar de uma forma tão sistemática, muitas vezes sem precisar, que com o tempo aquilo vira um condicionamento. Relação, remédio, relação, remédio. Dependência. Se até eu falo, nem falo tanto em dependência, mas em condicionamento. De forma que pintou ali a relação um dia, ele olha na cabeceira, opa, cadê o remédio? O remédio não tá aqui. E agora? E aquilo gera uma ansiedade tão grande nele e ele falha. Mas por que ele falha? Porque o remédio não estava ali? Talvez não. Mas porque ele criou toda essa atmosfera, toda essa relação que ele não consegue quebrar mais. Então ele só se vê tendo relação, performando com o tal do remedinho. E muitas vezes ele nem precisa. Nossa, sensacional. E eu escutei que existem muitos homens que estão procurando esse medicamento para ir para a malhação, para ter maior performance durante o desempenho físico, na musculação, na academia. Isso é verdade? Impressionante como Tadalafila virou suplemento de academia. Olha só. Qual que é a teoria envolvida nesse remédio? Ele é um vasodilatador no músculo do amigão. E aí os homens colocaram esse pressuposto, bom, ali no amigão tem músculo, no meu braço também tem músculo. Então eu vou usar para ficar com o braço inchado, com a veia mais exposta e aparecer mais fortão. Só que a ciência ainda não comprovou isso. E aí voltamos naquela conversa. Esse homem está gastando um tiro muito valioso para algo que nem é comprovado. E se ele precisar desse remédio para o que ele de fato serve, que é melhorar na relação, tratar uma disfunção erétil, o corpo dele já vai estar tão adaptado que talvez o remédio nem sirva mais para isso. E aí essa turma da academia, principalmente os jovens, mais uma vez estão fazendo um abuso que para frente pode tirar aí essa possibilidade de tratamento dele. E as pessoas precisam ter essa informação, porque está muito na fase da modinha. A modinha é reposição hormonal, a modinha é Tadalafila. Então, vocês precisam procurar ajuda profissional para que vocês façam a reposição ou acompanhamento que faz a diferença na vida. Porque, em vez, às vezes, de ajudar, vai atrapalhar. E são jovens, a gente vê cada vez pessoas mais jovens tendo problemas. E me diz como é que é a questão da reposição hormonal. Como é que está essa questão do testosterona, que está tão sendo falado, se tem uma idade certa, como que é? Me conta mais, doutor. Testosterona virou o elixir da moda. Não só dos homens, hein? As mulheres também estão procurando bastante. Mas como meu foco aqui é a saúde do homem, eu vou fazer a orientação e esse alerta a respeito disso. Testosterona, eu falo que é o tempero do homem. E como todo tempero, ele pode mudar o sabor, mudar aquele contexto. Só que tempero a menos deixa aquilo sem graça. Tempero a mais também estraga. E a testosterona está vindo aí como a solução para muitos problemas. E a gente vê que não é bem assim. Então, esse mau uso e abuso leva ao quê? Na nossa rotina. O que a gente vê como consequência disso? Homens jovens inférteis. Não. Isso está muito comum. Lembrar que a testosterona ela estimula músculo. Só que nós não temos só músculo no braço, a gente tem músculo no coração. Sobrecarrega o nosso coração, sobrecarrega o fígado, também o metabolismo dessa testosterona. E outra, nossa fábrica de testosterona, que é o nosso testículo, se a gente está dando a testosterona para o nosso organismo, o que ele entende? Não preciso produzir, vou ficar quietinho aqui. Nossa. É aquela lei do uso e desuso. Sim. E isso, a longo prazo, faz com que o testículo vá
perdendo função. Muitas vezes a gente consegue resgatar fazendo um tratamento para voltar a funcionar, mas isso nem sempre funciona de forma garantida. A gente não tem sucesso todas as vezes. Então, muitas vezes, esse cara ele pode ficar dependente de testosterona por resto da vida. Naquele contexto ali da academia, naqueles meses que ele tá dando aquele esforço, aquela empolgada, ok. Mas já imaginou tomar 60 anos injeção? Então, talvez é um preço grande por aquele contexto que, olhando para trás, será que vai valer tanto a pena? Doutor Fernando, estou impressionada com a utilidade pública que é esse assunto, porque eu te falo como mulher, mais uma vez, nós temos essa informação sempre e eu vejo que os homens estão carentes dessa informação. E eu acredito que eles devem chegar no seu consultório e falar assim, doutor, um amigo meu perguntou, aquele famoso amigo meu perguntou. Meu amigo quer saber. Meu amigo quer saber. É muito interessante como que os homens ficaram de lado nessa parte do cuidado masculino. Muito, muito pertinente esse seu assunto, seu trabalho nas redes sociais. Cada vez mais eu fico encantada, porque os homens precisam dessa informação, eles estão carentes. E me diz mais, como que é? Eu acredito que essa pergunta deve ser feita muitas vezes quando você abre suas caixinhas de pergunta. Muito se fala em performance, tempo de relação. Primeiro, qual é o tempo normal? E depois, como saber se o homem está tendo ejaculação precoce? Tempo normal. Aí eu faço aquele comparativo novamente do boteco, do amigo que dura 40 minutos. Só que a ciência procurou estudar isso, colocou que o tempo normal de relação do homem, no mundo, incluindo aí o Brasil, fica em torno de 5 minutos e meio. Isso não é o tempo de relação... Quando a gente fala o que é relação sexual? É tudo que envolve o quê? Conexão, intimidade. É muito maior. Esse estudo fala em tempo de penetração, de intercurso intravaginal. Algo muito mais técnico. Sim. Isso em torno de 5 minutos e meio. Tá longe do que o seu amigo aí fala que ele dura. Doutor, tudo é fast agora, tudo é muito rápido, tudo agora tem que ser assim. E a gente tem que mostrar isso de uma tal forma, porque a performance sexual não é apenas no ato final. É o antes, é a preparação da cabeça do homem, da cabeça da mulher. Me conta mais como que esse seu paciente chega no consultório em relação a essa percepção da relação. Se é mesmo a relação do ato ou se eles hoje têm essa percepção, se eles têm esse capricho com a companheira de fazer as preliminares, de ter esses cuidados. Me diz. Engraçado. Vamos colocar aqui, tentar classificar. O que é preliminar, afinal de contas? Eu falo para os homens ampliar muito a cabeça em relação a isso, porque a preliminar, ela pode ser aquele bom dia diferente. Oh. O cara acordou mais cedo, ok. Vai dar um beijo de bom dia nela e sai pro trabalho. Manda uma mensagem na hora do almoço. Isso pode ser preliminar. Eu brinco muito. Isso daqui vale milhões. Milhões essa informação. Homens, vocês estão prestando atenção. O que mais? Diga. Existe um padrão comportamental que a gente não pode generalizar, mas que a gente brinca que o homem, ele muitas vezes busca a relação sexual para quê? Para relaxar, para desencanar, para desestressar. Já a mulher, ela busca a relação quando ela está bem, quando ela está desencanada, quando ela está desestressada e quando ela está motivada. Então, essa construção da motivação da mulher, de novo, sem querer generalizar. Tem muitos relacionamentos que esses papéis são até invertidos. Sim. Mas essa motivação, ela é uma construção. E como toda construção, ela é intencional. Então, muitas vezes eu vejo casais, principalmente aqueles casais de longa trajetória, que esquecem disso. Esquecem daquele bom dia caloroso. Esquecem de que elogios motivam um ao outro. Por quê? Mistura a rotina da casa, que é uma gestão de uma empresa quase hoje, uma gestão de filhos. Então, só sabem conversar disso. Ah, doutor, minha libido tá uma porcaria, tá baixa. Mas qual é o tempo que vocês tiram para vocês? O que tem feito? O que tem feito um ao outro? Ah, doutor, mas não vai ficar mecânico? Pode ser que no começo fique mesmo. Mas melhor que seja mecânico, toda sexta-feira é o momento dos dois, do que nem ter esse momento. E com o tempo, isso deixa de ser mecânico. Porque aquilo vira uma motivação.
Hoje O tem. óbvio, eu costumo dizer que o óbvio precisa ser dito e vivido, porque nós somos seres individuais. Nós temos que perceber o que que o outro deseja. Deseja um bom dia, deseja levar um café, deseja falar, nossa, amor, como você está bonito, ou dar aquele capricho, fala, espera aí, deixa eu arrumar a sua roupa. Isso tudo é uma construção para o ato. Então, eu acredito que nós precisamos muito voltar, nós estamos muito automáticos e as pessoas estão querendo muita entrega rápida. E sendo que nós somos seres humanos que precisam ter esse cuidado. E a sua fala é muito calorosa, a sua fala ela é muito receptiva e amigável. Por quê? Porque nós precisamos de profissionais, principalmente médicos, que têm esse olhar. Porque eu imagino como que não deve ser um homem, às vezes até mesmo jovem, chegar no seu consultório e falar que está tendo com problema de ereção, problema de ejaculação precoce. Me conta mais, a ejaculação precoce tem cura? Bom, para classificar melhor o ejaculador precoce, a gente falou naquela média de tempo de penetração de 5 minutos e meio. E aí, como que eu vou classificar o cara com ejaculação precoce? Primeira coisa, quem vai com cronômetro para a cama? Ninguém, né? Mas existe uma estimativa do que aquilo dura ali na relação. O ejaculador precoce, na teoria, ele dura menos do que 1 minuto. Na grande maioria ou praticamente todas as vezes que ele vai namorar. Mas não é só o tempo que define. O ejaculador precoce, ele costuma ter uma dificuldade muito grande de sentir aquela escalada do prazer. O nível de excitação alto que vai mostrar para ele, opa, estou chegando lá. Dá para eu segurar? Ele não tem muito esse gatilho. Ele simplesmente chega no que a gente chama de ponto de não retorno, que a partir dali, ou vai ou vai. E aí essa perda de controle dele gera um certo sofrimento. Não só para ele, mas para a parceria. Por quê? A coisa acontece antes do que ele gostaria. Não da forma que ele gostaria, de forma repetida. E isso vai deixando o casal cada vez mais frustrado. E a relação que era para ser encarada como algo legal, bacana, motivacional, de conexão, de conforto, de intimidade, a gente começa a ouvir adjetivos negativos desse cara. Doutor, quando pinta a relação, quando pinta aquele clima que eu sei que vai rolar, eu já fico preocupado. Eu já fico meio que amedrontado, fico nervoso. Por quê? Porque eu acho que ela vai olhar com aquela cara blasé pra mim, de que não tá satisfeita mais uma vez, que eu decepcionei. Então, o sexo começa a ser relacionado com questões negativas. E como tudo na vida que a gente encara como negativo, o que nós fazemos? Nos afastamos. É natural do ser humano. E aí esse casal vai se afastando. Ele sofre de cá, não conversa, não se abre. Ela sofre de lá, criando a verdade dela, ele com a verdade dele aqui. Ela muitas vezes pensa que ele não tem mais grande atração por ela. Interesse. Ele perdeu o interesse por mim. Eu tô feia. O que eu tô fazendo de errado? Ih, não, ele tem a outra. Nossa, mas que assunto que dá motivos para a gente estar conversando, para você continuar o seu trabalho, porque assim, até para mim, mulher, está sendo super enriquecedor entender todo esse processo. Porque a gente imagina que é muito mecânico, que tem que funciona ou não funciona. Não, tem todo aquele mecanismo, tem todo aquele funcionamento, tem toda a parte também, porque nós mulheres, a gente imagina assim, para o homem é fácil, para a mulher é muito mais difícil. E muitas das vezes, agora eu pensando aqui, como mulher, parece que às vezes do homem é até mais complicado às vezes, porque todos nós somos, o nosso organismo é muito individual, mas eles também têm esses pensamentos. Nós como mulheres, nós temos que ver, ter esse capricho com o homem, perceber que não está legal, ser amigável, conversar, encaminhar, porque muitas das vezes eles não conhecem o profissional que faz esse atendimento. E é simplesmente... Não dá para o homem não ter esse acompanhamento do andrologista. E qual que é a média que o homem normalmente deveria procurar um andrologista? Não tem uma média, é a hora que ele sente a necessidade. O homem, ele deveria procurar o urologista pelo menos uma vez ao ano, indo tudo bem, estando saudável. A gente pode, claro, até mudar esse prazo, alargar, mas... de forma preventiva, esse homem deveria estar no andrologista desde jovem. Exemplos.
Nós vimos o HIV ele levar muitas pessoas, ídolos, pessoas famosas. Essa geração mais nova não viu. O HIV não mata mais. Resultado, as pessoas não têm medo mais de ISTs. Jovens não estão usando mais preservativos. Sai um estudo de uma rede universitária do sul do país que mostra que quase 40% dos jovens nunca usaram ou raramente usam preservativos. Isso jovens universitários de instituição particular, teoricamente, de pessoas mais esclarecidas, de melhor poder aquisitivo, estão com esse comportamento de risco. Então, resultado, as ISTs estão voltando. Não só HIV, hepatite, sífilis, uretrites, gonorreias, enfim, doenças que pareciam que os nossos avós contavam, voltaram à moda, infelizmente. Então, o jovem precisa de orientação. Logo depois, esse homem, ele entra numa idade que quer ter filhos. E aí, quem vai saber o status reprodutivo, a fertilidade desse homem? O andrologista. Mais velho, a gente tem a disfunção erétil. Tão comum, a gente fala numa disfunção. Quantas pessoas você conhece que têm pressão alta? Diabetes. Pressão alta é cerca de 15% da população adulta. Disfunção erétil é metade dos homens a partir dos 40 anos. Nossa. Só que a gente não ouve falar, porque o homem não conta. Não conta. Mas o problema está aí. E numa dimensão absurda. Ejaculação precoce. 1 a cada 4 homens tem alguma queixa relacionada. Sentou na mesa de bar, um ali vai ter. Doutor Fernando, estou impressionado que o senhor traz muitas estatísticas. Isso para a gente é muito importante, porque senão fica muito no achismo. Vocês estão vendo a importância de procurar um profissional qualificado, que sabe o que faz, que estuda. E me conta, eu acredito que essa pergunta todos, homens, mulheres também querem saber. Cada vez está mais comum o aumento peniano. Para quem que é esse aumento peniano? Como que acontece? Me conta mais sobre isso, porque, assim, para nós, mulheres, é incrível de saber, porque, assim, é algo muito novo. Então, tudo é muito modinha. Isso é muito recente? Já existe há muito tempo? Há muito tempo que existe essa demanda masculina. Eu fiz uma viagem não muito recente, por exemplo, pro Egito. Minha mulher ficava rindo, porque eu estava lá num canto, quando ela me viu, eu estava fotografando inscrições de 4.000 anos com falos enormes. Então, as divindades, elas já associam, as culturas milenares associam o tamanho do pênis a potência, virilidade, poder, fertilidade. Isso é uma herança ancestral que a gente carrega há gerações. Então, o homem tem essa queixa. A gente tem um estudo recente que fala que 68% dos homens não estão satisfeitos com a aparência da sua genital. Olha só, ele gostaria que fosse algo melhor. E é interessante que os homens que buscam isso, a melhora no aspecto peniano, a maioria que chegam a mim, eles não são homens com tamanho do órgão menor do que a média. Eles estão na média, mas que eles querem algo a mais. E é interessante que quem está um pouco mais de fora dessa vivência pensa que o homem que busca esse aumento, essa melhora no aspecto peniano, é por uma questão performática, é uma questão sexual. E nem sempre é. Boa parte deles quer se sentir bem consigo em situações não sexuais, de exposição na rotina, por exemplo. Com a sunga, agora que está vindo. Com a sunga, muita gente viajando para a temporada de férias. Eu gosto muito de falar do paciente Netflix, que veio contar para mim que estava com a namorada nova, que adora aquela maratona de séries de final de semana. E ele ficava muito incomodado de ficar com pouca roupa perto dela, porque ele não era uma situação de estação. Então o amigão dele recolhia, que é o que acontece com a maioria dos homens. Só que aquilo o incomodava. Não é uma questão sexual. É simplesmente uma questão de se expor na intimidade que o incomoda. Gente, que incrível. Nunca imaginei que isso pudesse incomodar o homem. Tá vendo que o óbvio precisa ser dito? Sim. E como que é feito esse procedimento? Quais são os riscos e benefícios? Quem é o profissional que pode fazer? Profissional qualificado? Como existe essa alta demanda, claro, tem muita gente oferecendo esses procedimentos. Por quê? Temos oferta.
Só que, infelizmente, quem está absorvendo parte dessa demanda não tem a qualificação necessária. Eu brinco muito com os pacientes. Quando você tem um problema ortopédico, você me procura? Não. Aí vem aquela piadinha, né? Bom, mas o doutor, ele trata de membro sem osso, né? Mas enfim, com todo o respeito às especialidades, às multiprofissões que existem na saúde, como a sua, por exemplo, quando existe alguma complicação, quando existe alguma intercorrência na parte genital, qualquer homem vai procurar? O urologista. Por quê? Ele está acostumado a lidar com os procedimentos, as complicações e toda a questão cirúrgica de procedimentos dessa parte genital. E aí muitos procuram, às vezes buscando principalmente preço, profissionais que não são da área. E aí colocam substâncias inadequadas, com técnicas inadequadas, com profissionais que não são capazes de resolver as complicações. E muitas vezes aquele barato, velho jargão, sai muito caro. Nossa, homens, cuidado com o amigão de vocês. Saibam qual profissional que vocês irão recorrer se caso vocês precisam fazer algum procedimento. Um tempo atrás, acredito que faz mais de ano, teve um artista que teve um problema, foi ter uma relação e falaram que ele saiu do local com um amigão quebrado. Isso pode acontecer, doutor? Fratura de pênis. Nosso órgão não tem osso, mas esse nome pegou. Por quê? Existe, de fato, uma lesão no amigão, que a gente tem uma câmara erétil do pênis. É aquilo que contém o nosso sangue durante a excitação. E essa câmara, dependendo do movimento, da intensidade, ela pode se romper. E aí, isso gera uma sensação de barulho, de quebra mesmo para o homem. Nossa. Seguida de um grande hematoma, aquilo ali fica doloroso, roxo, e gera uma situação de emergência. E o desespero dele. Desespero. E aí, quebrou, não vai mais funcionar. Tem isso? É uma situação que existe, é dramática, e a grande maioria, praticamente a totalidade, necessita de tratamento cirúrgico. Nossa. Precisa de reparar o dano, a abertura naquela câmara erétil. Nossa. Mas fratura peniana não é mito. Agora, doutor, vamos mudar um pouco de assunto. Em relação à fertilidade do casal. Quando não consegue engravidar, a mulher acaba tomando frente e indo atrás dessa dificuldade. Mas a culpa é delas mesmo? Mais uma vez, a mulher que busca o cuidado com a saúde. Não só dela, mas com toda a família. E aí criou-se isso. Bom, a mulher que vai atrás do ginecologista com a função de melhorar a reprodução. Ela carrega o filho. Se dá certo é ela, mas se dá errado o problema também é dela? Os estudos mostraram cada vez mais que não. O peso da disfunção na infertilidade conjugal, porque a fertilidade é uma questão do casal. Mas o peso do fator masculino, ele se aproxima e muitas vezes se iguala ao peso do fator feminino. Então vejam só que quando há uma dificuldade de engravidar, a ajuda ela tem que ser buscada dos dois lados. E afinal de contas, o que é infertilidade? Fertilidade hoje a gente classifica como tentativas não eficazes de se ter um filho durante o período de 1 ano. E isso a gente até encurta um pouco quando a mulher tem uma idade um pouco maior. Porque a reserva ovariana da mulher, ela muda com o tempo. Então, a partir dos 35 anos, o casal com 35 anos de idade da mulher, do casal que não consegue ter filhos, a infertilidade a gente já classifica como um insucesso depois de 6 meses de tentativas. Isso acaba que acelera a forma do casal, dos profissionais envolvidos, descobrir qual caminho a levar para tratar essa infertilidade, porque muitas das vezes a mulher busca sozinha, fica ali naquela luta e ela às vezes já está com uma idade mais avançada e vai perdendo tempo. Então, gente, mulheres, casais que queiram ter filhos, estão sofrendo com isso, a importância do casal buscar esse acompanhamento, tanto a mulher quanto o homem, juntamente fazer esse acompanhamento mais acompanhado. E é interessante que tem um estudo dos anos 60 e 70 que mostra que os níveis não digo de fertilidade, mas o espermograma dos nossos pais e avós dos anos 60 e 70 tinham quase o dobro da quantidade de espermatozoides que temos hoje. Olha só.
E A o gente está porquê? melhorando em vários aspectos, em qualidade de vida, longevidade, mas nisso a gente está perdendo para os nossos antigos. Motivos, vários, que a gente coloca como hipóteses, como, por exemplo, maior exposição a que a gente chama de disruptores endócrinos, que mudam o nosso sistema reprodutivo. Não só reprodutivo, mas todo o nosso sistema do organismo. Por exemplo, abuso de antibióticos. Não só na rotina, a gente come um frango que nasce e se desenvolve em um mês. Olha a quantidade de Alimentação. química que tem ali. Pesticidas são envolvidos. Tem estudos recentes que mostram a presença de microplásticos dentro do testículo de homens. Isso tudo somado está gerando uma piora de fertilidade. Estamos tendo mais dificuldade de ter filhos do que nossos pais e do que nossos avós. E com tanta evolução aí, esse tempo atrás eu li que até o desodorante que o homem usa vai interferir nessa questão da fertilidade. É verdade? Também tem relacionado, entra tudo nesse balaio que a gente chama de disruptores endócrinos. O desodorante, por exemplo, tem uma quantidade de alumínio maior. E esse alumínio também pode piorar a nossa produção de hormônios tão importantes para a fertilidade, inclusive aqui a testosterona. Também estamos perdendo o nível de testosterona em relação aos nossos antigos. Meu Deus. Doutor, agora sim, me conta como que funciona a vasectomia hoje em dia, porque os recursos estão muito mais tecnológicos. Como que funciona? O homem tem que ir para centro cirúrgico, igual a mulher tem que ir para o centro cirúrgico, às vezes para fazer uma ligadura, colocar um DIU, que muitas das vezes a mulher precisa ir para um centro cirúrgico. Me explica como que isso funciona nos dias atuais. A gente tem que aproveitar porque o órgão reprodutivo do homem é externo. E isso faz com que qualquer procedimento seja muito menos invasivo do que na mulher. E a vasectomia vem ganhando espaço cada vez mais, principalmente na minha prática, porque eu uso uma técnica diferenciada, que eu faço na estrutura que a gente tem na nossa própria clínica, com anestesia local, sem agulha, porque muitas vezes o medo do homem é a tal da anestesia. Lá no Amigão. Aquele bravo homem corajoso, a hora que senta ali, doutor, eu não estou preocupado em não ter mais filhos, reversão, nada disso. Meu medo é sentir dor. E aí eu trouxe um material que eu especializei fora, uma técnica diferenciada, que a anestesia é feita por spray. Nem uso agulhas, não preciso de bisturi. E olhando por esse lado, mas e aí, como que faz no canal? Não, o canal é fechado, é ligado, inclusive ligado com clipes de titânio, que aumenta a chance daquela tal da reversão espontânea. Sempre tem aquela conversinha, né? Eu ouvi falar que o fulano, primo do amigo do vizinho, depois da vasectomia teve filhos. Bom, e com isso, com o uso de clipes de titânio, material realmente de alta qualidade, tem uma maior chance de sucesso em relação a isso. Perfeito, a tecnologia está aí para ser usada. Mas um amigo meu me falou uma vez que Meu amigo quer saber. Meu amigo quer saber que ele não queria fazer a vasectomia com medo de o desempenho do amigão não ficar tão bom, com medo da masculinidade diminuir. Isso é mais da cabeça ou realmente é uma queixa que eles têm, que levam para você, ou é mais realmente mito? Vou fazer a vasectomia. E aí, doutor? Minha ereção vai piorar? Vou engordar? Meu sêmen vai sumir? São esses os mitos mais comuns que me aparecem na consulta pré-vasectomia. E a gente tem que desmistificar cada um deles. Primeiro, a vasectomia mexe lá no saco, lá embaixo. O mecanismo da ereção, amigão, fica intacto. Então, não tem nada a ver. Inclusive, tem casais que melhoram a função por quê? Vão para a relação despreocupados. Tiram aquela preocupação de ter filhos e a relação fica mais leve. Então, consequentemente, para muitos, a ereção melhora. Eu vou engordar? Não. Por quê? A parte hormonal, nosso testículo, ele serve para basicamente duas coisas. Fazer testosterona e espermatozoides. A parte da testosterona fica também intacta. Então, a parte hormonal do homem, ok, normal, não vai engordar. E o sêmen vai mudar? Também não. Por quê? Quem produz o líquido que a gente ejacula na hora da relação, na verdade, é a próstata. O que o nosso testículo faz é a produção da célula reprodutiva. Então, a diferença do sêmen de quem fez e quem não fez a vasectomia, na verdade, é microscópica.
é olhar ali e ver se tem a célulazinha que vai gerar a vida. Mas o líquido, a satisfação, é a mesma. Doutor, agora eu vou pedir licença para o senhor para pedir para que as mulheres encaminhem esse vídeo para os companheiros e maridos, para que eles entendam a real diferença entre uma vasectomia e um procedimento para a mulher não ter mais filho. Porque para o homem é muito mais fácil, é menos invasivo. O senhor mesmo acabou de falar que não tem nem agulha. Então, nós, mulheres, temos esse bicho-papão na cabeça. Às vezes a nossa relação não é tão segura, livre, porque a gente tem medo, às vezes, sei lá, a gente já está com o número de filhos que a gente já quer, com medo de engravidar. Então, quando o homem tem essa praticidade de fazer uma vasectomia, algo que é reversível, ali mesmo no consultório, gente, é incrível. Incrível, porque assim, é menos invasivo, a mulher não precisa tomar anestesia. O homem, ele sai da vasectomia, ele vai trabalhar. Olha só como é um procedimento dinâmico, prático, pouco invasivo para o homem. Enquanto a mulher tem que fazer o quê? Se ela quiser a ligadura, a laqueadura, ela tem que ir para um centro cirúrgico, ser anestesiada, entubada. O acesso da mulher ao órgão interno é pelo abdômen. Então tem que colocar pinças nesse abdômen. É algo muito maior. É uma diferença muito grande que traz muita praticidade para o casal e às vezes o casal nem realiza esse procedimento por falta de informação. Então, por isso a necessidade de você encaminhar esse vídeo para o seu companheiro ou para o seu marido. Agora eu quero perguntar. Eu li um estudo que casais estão fazendo cada vez menos sexo. É a libido que está sumindo? O que é, doutor? O que é libido, afinal de contas? Qual que é a definição de libido? Eu brinco que nós, técnicos, médicos, às vezes temos mais dificuldade de definir isso do que por exemplo, estamos na terra do sertanejo, do que um cantor, do que um compositor. Por quê? Libido, ela é uma energia, ela é uma vontade de buscar intimidade com alguém. Essa energia, ela pode ser espontânea, mas ela também pode ser construída. Na verdade, ela é um pouco de cada. E eu brinco que os casais, eles vivem fases do desejo, que no início do relacionamento, parece que espontaneamente sai faísca. Vai encontrar, a coisa já acontece. E a gente chama isso, essa primeira fase, de desejo espontâneo. Mas pensando bem friamente, será que é tão espontâneo assim? Porque o casal no início do relacionamento, o homem veste a melhor roupa, a mulher passa o perfume que ela tem como favorito. Será que é tão espontâneo assim? Não é. Então, existe essa espontaneidade, essa coisa do novo, essa coisa de se oferecer o melhor? Claro que tem. Mas com o passar dos anos, esse casal vai vivenciando outras situações, eles viram, como eu disse, sócios de uma casa, uma gestão de uma família, de negócios e dinheiro. Isso tudo vai se misturando naquela dinâmica romântica. E muitas vezes o casal esquece desse romantismo. E esse desejo, esse gostar, ele pode ainda estar presente. Só que é o que a gente chama de desejo reativo. Aquela lei da física. Para ter uma reação, precisa de uma ação. E muitas vezes esse casal esquece dessa ação. Dessa intencionalidade na busca de maior intimidade, da conexão. E o casal não tem aquela conversa íntima. Você tá bem? Como foi seu dia? Nossa, mas já tá diferente hoje, tá bonita, né? E essa vida Simples. corrida que nós temos, tanto profissional quanto pessoal, com filho, igual você falou, essa empresa que nós temos, que é em casa, fora de casa também, vai fazendo com que a gente vai perdendo essa comunicação entre o casal. Por isso que eu falo que tudo comunica. Quando a gente fala assim, amor, deixa eu arrumar aqui seu cabelo, nossa, ficou muito... São detalhes que fazem a diferença e a gente tem que trazer isso. É o famoso romantismo. O romantismo, ele tem espaço. O romantismo, ele é uma chama que eu acredito que está sendo muito largada. Eu sou da geração que gosta que o homem abra a porta do carro, que o homem me elogia, que o homem vá no supermercado e fala assim, amor, lembrei de você, olha aqui uma flor. Isso, para mim, é colocar bateria na libido. E olha como você falou coisas simples. O que custa para um homem fazer isso? Em termos de tempo, financeiro, esforço? E olha que interessante. E eu não fui nem para a parte
física. Nada. Olha só, gente, homens, fica a dica. Nós, mulheres, nós, seres humanos, somos muitos de sentidos. O sentido é de tato, é de cheiro, é de olhar, é de sentir. Vamos voltar às nossas origens. Você mesmo estava contando que os nossos antepassados tinham os hormônios muito mais aflorados. Por quê? Porque eles tinham mais tempo, esse olho no olho, essa conversa, esse cheirinho no cangote, essa preocupação que as pessoas estão tendo. Então, as preliminares são muito importantes. Demais. Essa questão da libido, muitos homens chegam queixando. Doutor, minha libido tá péssima, nosso relacionamento está frio. E aí eu vou conversar com ele como está essa libido, essa energia. O cara trabalha 10 a 12 horas, uma alta performance, um desempenho profissional, um cara muito bem sucedido. É um cara que tem o tempo para a academia, tem o tempo para o futebol, ele se encontra com os amigos, final de semana curtem, viagem, mas a libido tá ruim. Bom, mas se tem energia para isso tudo, por que a energia da intimidade está ruim? Muitas vezes, não é a tal da testosterona que pode estar faltando. Às vezes é. Mas a grande maioria é esse foco. É dirigir essa energia, essa fonte de magnetismo, de intensidade, de buscar essa intimidade para o casal. Muitas vezes, simplesmente, a libido está lá, mas ela está sendo dirigida para outro lugar. Ah, eu morro de tesão pelo meu trabalho. Bom, tesão é libido, tesão é energia. Nossa, eu sou louco, eu adoro tocar na minha banda. Mas chega em casa, a gente não tem relação. Onde está esse foco? Nós precisamos ter o óbvio precisa ser dito. A gente precisa dar essa chacoalhada, porque às vezes a gente fala assim, mas é claro que eu não tenho libido porque eu estou trabalhando demais. Poxa, mas eu tenho libido, eu tenho prazer em trabalhar. Se você tem prazer para trabalhar, então... são coisas que a gente, às vezes... desculpinha esfarrapada, eu falo que é desculpa gourmet, nós precisamos parar com isso, porque, assim, o casal, ele tem que ter isso, essa participação dos dois, não é um só, são os dois, o homem faz um agrado, a mulher retribui, ou vice-versa. Por quê? Porque isso daí vai alimentando o casal. Não é fácil, uma vida corrida, com filho, com trabalho, porém, vamos ter tempo de qualidade, não quantidade. Sim, libido, essa energia, ela funciona à base de troca. Então, o casal tem que ter uma sincronia nisso. Também não adianta só um dedicar e o outro colocar uma parede, que aquela energia bate e volta. Isso tem que ter um fluxo. O casal tem que se alimentar. Não adianta só um estar no ritmo. E muitas vezes a gente vê casais que um tem um ritmo excelente, uma vontade, só que a iniciativa do outro está assimétrica. E muitas vezes nosso papel é esse, é ajustar, é colocar os dois ali no mesmo plano, mesmo patamar. E todos saem ganhando, seja em casa, seja no trabalho. A gente fica muito mais sorridente, fica muito mais alegre, não fica? A bateria da gente não vai nas alturas. Nós precisamos ter esse cuidado. E, doutor, outra pergunta. A curvatura peniana. Eu dei uma olhada lá no seu Instagram e vi que existe uma doença para essa curvatura peniana. Me diz o que é isso? Tem uma doença, uma alteração que aparece por volta dos 50, 60 anos, às vezes até antes, que é a chamada doença de Peyronie, que é algo também que a gente não fala. Muitos homens chegam para mim com essa deformidade, essa curvatura, e para eles são amaldiçoados, porque nunca ouviram falar, só eles no mundo têm. E as estatísticas mostram que é diferente. Quase 10% dos homens desenvolvem alguma curvatura, alguma deformidade no amigão no decorrer da vida. E muitas vezes é essa doença de Peyronie, que é uma inflamação nessa câmara erétil do pênis, que faz com que ele entorte, deforme, às vezes encurta e às vezes até afina. Eu brinco com os homens que, como eu acabo sendo uma referência aqui na região para o tratamento dessa disfunção, chegam vários casos para mim, só que nenhum é igual ao outro. Cada um chega com uma deformidade diferente. E me conta, quais são, como que o homem pode investigar, quais são os sintomas, o que é que o homem que está escutando vendo esse vídeo, ele pode já analisar se o caso dele é algo nesse sentido? Bom, chega para mim um cinquentão, sessentão, preocupado, às vezes desesperado porque o amigão entortou.
O amigão deformou, ele estava lá curtindo a vida, simplesmente a hora que ele fica no estado de ação, ele nota essa deformidade. O que causou isso? E aí ele começa a confabular. Foi praga de ex, foi alguma coisa que ele fez de errado, enfim. Mas essa doença, a gente tem, na teoria, que há um somatório de microtraumas, pequenas lesões que naturalmente a gente tem na região, somado a um componente, uma tendência genética a ter essa deformidade. Muito parecido com queloides, cicatrizes aumentadas. Uma moça vai lá, fura a orelha e aquilo desenvolve uma cicatriz muito grande. É um processo cicatricial desregulado. E aí isso acaba que deforma o amigão e, consequentemente, muitos perdem função. Por quê? Se a ferramenta dele está curva, ele não consegue, muitas vezes, fazer as posições que antes ele fazia. Às vezes ele machuca a parceria, às vezes ele se machuca porque pode dobrar, pode escapulir. E aquilo traz uma atmosfera negativa para a relação. Doutor Fernando, estou impressionado o tanto que é importante o homem saber da sua especialidade. Eu sei que o senhor já é referência, já faz congressos para desenvolver e mostrar para os seus colegas médicos essa importância de trazer esse cuidado para o homem. Eu estou impressionada do tanto que é necessário os homens, como nós mulheres temos o acompanhamento do ginecologista, os homens também terem esse acompanhamento. Porque, assim, eu já estou visualizando o tanto que eles devem sair felizes do consultório de saber que aquele problema de anos, às vezes, que ele tem uma solução. Porque o óbvio, mais uma vez, precisa ser dito, mas eles, às vezes, nem sabiam por onde começar. Agora, para finalizar, eu quero te parabenizar para continuar fazendo esse trabalho para os homens e, automaticamente, nós, mulheres, também somos beneficiadas, porque isso sim é uma medicina humana. Isso sim é um olhar humano para o outro. É trazer isso, e você traz com leveza, com diversão, com profissionalismo, você traz estatística. É incrível como você trata o seu paciente, o amigão dele, como pessoas que podem ser melhor, como desenvolvimento melhor, como uma performance melhor, como um relacionamento que pode voltar a existir. Isso é uma visão que, para mim, na minha concepção, é o profissional qualificado, é o profissional que eu desejo encaminhar para as pessoas que eu conheço, que eu desejo ir. Então, doutor Fernando, diz aqui o que você tem para compartilhar aqui para os seus amigos homens. É uma missão estar nas mídias, estar expondo o nosso trabalho. Afinal de contas, o homem, ele precisa saber que existe esse profissional. Muitos não sabem que o andrologista, ele vai além dessa barreira, como eu já disse, da barreira sexual e reprodutiva. Ele cuida da saúde do homem como um todo. O andrologista também mede pressão. O andrologista quer saber o peso desse paciente. Ele quer saber o que ele come, como está o relacionamento, como está o trabalho dele, como está a mente dele. O andrologista, ele assume cada vez mais este papel do médico do homem. Ele vai cuidar de todas as disfunções, todos os problemas do homem? Claro que não, mas muitas vezes ele serve de porta de entrada. E a partir dali, daquela medicina de qualidade, uma medicina de preventiva, de longevidade, ele pode unir profissionais da mente, um psiquiatra, um psicólogo, um cardiologista. Isso tudo a gente vai somando, uma nutricionista. Então, é um tratamento multifatorial. É uma visão mais aberta da saúde, buscando isso que eu falei, que o homem tenha mais qualidade de vida, que ele não vá ao médico só quando está doente. Aquele antigão que bate no peito e fala: doutor, tô aqui 78 anos, nunca precisei ir ao médico. Será que isso é vantagem? Para ele que chegou aos 48, sim. E quantos que ficaram nesse caminho, batendo no peito que nunca foram ao médico, só socorreram a alguma enfermidade quando possivelmente já não tinha mais solução, cura, enfim. Então, busca da qualidade de vida, busca da prevenção, busca da longevidade. É essa a nossa proposta. Vou te fazer outra pergunta. Esse atendimento é possível fazer de forma remota, online, aquele paciente que não tem condições de vir à sua cidade, de estar presente no presencial? Salve a tecnologia, graças à teleconsulta, tenho pacientes
todos os cantos do Brasil e fora daqui. O Dr. Fernando atende às vezes em inglês, em espanhol também. Por quê? Porque realmente não é só aqui que tem essa carência. Tem comunidade de brasileiros mundo afora que recorre a mim. Então, já fiz, por exemplo, procedimentos em pacientes brasileiros que moram na França. Fiz uma vasectomia recentemente de um português casado com brasileira que moram na Espanha. E o mundo cada vez mais conectado, global, reflete isso. A gente não pode ficar atrás. Então, você que mora longe, que tem dificuldade de acesso a esse profissional, conte comigo. Temos a telemedicina. Claro que o olho no olho, ele presencialmente, muitas vezes a gente não consegue totalmente essa dinâmica. Mas uma consulta de qualidade, com tempo, com toda essa expertise que eu trago no ao vivo, a gente leva ao máximo para a tecnologia, para a telemedicina também. E, doutor, quando você precisa receber esse paciente, você já tem um hospital que já é referência? Como que são os seus atendimentos quando é para fazer a parte cirúrgica? Goiânia, ela vem se consolidando como um polo de saúde da região centro-oeste, centro-norte, até nordeste do país. Então, hoje aqui a gente dispõe da primeira unidade do Einstein fora de São Paulo, do país, por exemplo. Então, temos medicina de ponta aqui, com acomodação, com hospitais, tecnologia que resolve toda essa situação cirúrgica, de procedimentos, e que o paciente, muitas vezes, em 24, 48 horas, já está de volta para a casa dele. Olha que maravilha. Gente, então não tem desculpas. Vamos cuidar do amigão com profissionais qualificados. Doutor Fernando é referência aqui no Brasil, referência, dirá eu, internacional, um profissional que sempre está buscando esse conhecimento, essa autenticidade, esse cuidado com o outro. Foi um prazer estar falando aqui com você. Continue esse trabalho lindo, que nós temos muito a te agradecer. Eu que agradeço, Patrícia. E agora, falamos muito de mim, eu vou te devolver uma questão que você me trouxe quando a gente começou essa jornada pela comunicação, pela oratória. Que você disse que eu era um dos pacientes mais difíceis, dos casos mais difíceis que você tinha. E hoje a gente está, de certa forma, acabando essa dinâmica, mas, claro, o trabalho continua. E o que você me fala agora? Porque isso foi no começo da nossa vivência aí, nessa parte da oratória. Eu continuo falando que você foi meu caso mais difícil, porque você já tem tudo pronto. Mas, claro, a gente sempre tem algo para ser melhorado. E você sempre buscando essa necessidade de melhorar, de trazer esse conhecimento de forma muito clara para os seus ouvintes, para a sua audiência, para os seus pacientes. Quando eu postava nas minhas redes sociais que você estava sendo atendido, vários médicos me mandavam mensagem assim: se o Fernando está indo em você, então eu preciso ir viver aí no seu consultório. Por quê? Porque você é referência, não só na medicina, como referência em levar para os outros, para a sociedade, porque hoje a rua mais movimentada do mundo é a internet. Você faz isso com maestria. Então, o meu trabalho, quando eu falo que é mais difícil, por quê? Porque é mais difícil trabalhar aquilo que é natural. A comunicação ela é 100% treinável, mas a sua autenticidade, ela fala muito mais alto. Aí eu venho com técnica de respiração, técnica vocal, aí é comigo, mas a sua autenticidade, ninguém pode tirar isso. Por isso que eu falo que tudo comunica, o seu blazer, o seu lenço, a forma como você faz sua barba, seu cabelo, seu tom de voz, seu olhar. O olhar hoje está sendo muito perdido. Nós temos que ter esse olhar muito evidente para a gente saber ler a pessoa. Através do olhar, a gente consegue ler a pessoa. E é essa vivência que eu acredito que você, como eu digo lá no meu consultório, as mãos que oferecem rosa sempre ficam um pouco de perfume. Eu transmiti meu conhecimento para você, mas você deixou muito conhecimento para mim. E é por isso que eu estou encantado com o seu trabalho, te divulgo o tempo todo, e foi por isso que eu imaginei essa vinda aqui no podcast, porque o que você tem para dizer tem que ser transmitido para o mundo todo, para que todas as pessoas consigam ter esse acesso. Porque a informação, a comunicação, quando ela é bendita, ela chega a todos. Parabéns pelo seu trabalho. Fico muito honrada de ter feito parte dessa jornada e eu sei que muita coisa boa está por vir. E eu que te agradeço por melhorar tudo isso que a gente está se propondo aqui. Quer comunicar, quer divulgar,
e levar informação de qualidade a todo canto. Isso mesmo. Obrigada. Obrigado.